continuação do livro Cristão Contagiante, de Bill Hybels e Mark Mittelberg. A Estrada Romana. Essa é uma das apresentações mais eficazes para aqueles que já ouviram a mensagem, mas querem vê-la preto no branco, direto nas páginas da Bíblia. Baseia-se em 3 versículos de Romanos. Sugiro que você os sublinhe em sua Bíblia para torná-los fáceis de encontrar. O primeiro versículo que mostro ao meu interlocutor é Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu explico. De acordo com esse texto, todos nós pecamos contra Deus. Isso inclui não só os grandes pecados, mas como o estupro e assassinato, mas também pequenos desvios morais, como mentiras, crueldade, insensibilidade, explosões de raiva, trapaças e egocentrismo. Admito que cometo alguns desses desvios. E você? A maioria das pessoas não tem dificuldade em admitir que também já cometeu alguns deles. Passo então ao segundo versículo, Romanos 6:23, e deixo que o interessado leia. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Digo, de acordo com esse versículo, aqueles pequenos erros que você e eu acabamos de admitir implicam uma penalidade, a pena de morte. Em seguida, porém, chamo a atenção para a segunda parte do versículo e digo, o texto se refere a um dom. Deus nos deu de presente da vida eterna. O presente da vida eterna. Podemos receber livremente o perdão de Deus e a absolvição da pena de morte que merecíamos. Ela foi paga pela morte de Jesus na cruz. E assim como qualquer outro presente, não o merecemos, apenas recebemos. Para descobrir como fazer isso, deixe-me mostrar mais um versículo, então lemos. Romanos 10:13, que diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Viu como é simples receber o dom de Deus? Tudo o que precisamos fazer é reconhecer que pecamos e merecemos a morte, clamando a Deus com humildade por seu perdão e pela nova vida que Ele nos oferece. Foi isso o que fiz alguns anos atrás e gostaria de incentivar você a fazer também. A ilustração do beisebol. Essa ilustração é ótima para fãs de esportes que precisam ser convencidos de que seus esforços morais nunca lhes farão merecer a salvação. Descrevam uma nova homenagem que será oferecida aos melhores jogadores de beisebol. Chamam-a de Hall da Fama Universal. O prestígio e as recompensas de receber o título são astronômicos. Existem apenas 3 requisitos para se qualificar e é bem fácil de entendê-los. Primeiro, a pessoa deve jogar de maneira coerente por pelo menos 5 anos consecutivos. Segundo, não deve cometer nenhum erro de arremesso. Isso mesmo, nenhum erro o tempo inteiro. E deve rebater a 1000. Isso quer dizer que precisa acertar todas as vezes, sem perder nenhuma bola. Faça somente essas 3 coisas e você automaticamente estará para o Hall da Fama Universal. Simples? Sim. E obviamente impossível também. É isso o que a Bíblia diz sobre tentarmos entrar no céu por méritos próprios. Romanos 3:23. Deixa claro que não importa quanto nos esforcemos, sempre estaremos aquém do padrão de Deus. Na verdade, Tiago 2:10 diz, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Graças a Deus, porque aquilo que nunca conseguiríamos fazer sozinho, Ele já fez por nós. Jesus veio à Terra e foi capaz de arremessar sem erros e bater a 1000, como um substituto que entra em nosso lugar. Ele viveu uma vida perfeita e morreu para pagar a pena de nossos pecados. Tudo o que precisamos fazer é aceitá-lo, assim como o presente que ele nos oferece. A ilustração do avião. Esta é uma boa ferramenta para ajudar interessados complacentes e cristãos nominais a entender que não basta crer nas coisas certas sobre Deus ou ir à igreja. Fazer essas coisas é como estudar as ciências da aviação e depois passar algum tempo em aeroportos. Você pode aprender tudo sobre a física do voo, identificar as companhias aéreas com maior índice de segurança
escolher a melhor aeronave para voar, reservar o seu voo, dirigir até o aeroporto, caminhar até o portão de embarque, conferir 2 vezes as credenciais da equipe na cabine, mas nada disso resolverá, a menos que você entre no avião. O conhecimento por si só não leva a lugar nenhum. É preciso agir com base no que você sabe. É preciso entrar a bordo da aeronave e confiar que ela o levará aonde você quer chegar. De modo semelhante, não basta saber tudo sobre o cristianismo. Você pode estudar até se tornar um especialista, ir à igreja e até mesmo se envolver no ministério, sem ter um relacionamento com Cristo. É preciso dar um passo de fé e entrar a bordo, recebendo o perdão que ele comprou na cruz e confiando sua vida e seu futuro a ele. É isso que significa ser um cristão de verdade. Sua história pessoal. Existe um método final de apresentação que preciso mencionar e deixei o melhor por último. É o relato pessoal de como Deus transformou sua vida. Falamos rapidamente sobre essa abordagem quando discutimos o estilo testemunhal, mas o fato é que todos os cristãos têm uma história para contar. As pessoas gostam muito de ouvir a história de outros. Uma descrição concisa e articulada de sua jornada de fé pode ter um efeito poderoso sobre seus ouvintes. É algo difícil de questionar. Se sua vida demonstra o tipo de caráter contagiante que discutimos na parte 2, elas desejarão saber o que está por trás disso. Aqui está um exemplo de como você pode usar a sua história. Digamos que você tenha uma colega de trabalho chamada Bárbara. Vocês passam tempo juntos e têm uma amizade bem próxima. Você ora por ela regularmente. No decorrer das conversas, descobre que a Bárbara acha que é cristã. Embora com base no estilo de vida mostrado, você tenha praticamente a certeza de que ela não leva isso muito a sério. Então, um dia durante o almoço, você sente um impulso do Espírito Santo e diz mais ou menos assim: Sabe, Bárbara, na maior parte da minha vida, achei que era cristã por causa da minha formação religiosa. Batizei-me e fiz profissão de fé, ainda nova. Ia aos cultos com frequência. Contribuía financeiramente e ajudava um pouco aqui, um pouco ali. Além disso, tentava ter uma vida decente, de elevado padrão normal. No entanto, descobri que não são essas coisas que transformam a pessoa num cristão. É como ir às Olimpíadas. O simples fato de estar no evento não faz de você um atleta. Mas, alguns anos atrás, descobri o que é ser um cristão de verdade e me converti. Se algum dia você quiser saber sobre isso, ficarei feliz em explicar, pois foi a decisão mais importante que tomei em toda a minha vida. Esses exemplos só tomaria 1 minuto ou 2. É simples e pessoal, sem pressionar ou soar acusatório. A bola está agora na quadra da Bárbara. Se ela disser que está interessada, você pode continuar contando mais sobre sua experiência usando algumas das ilustrações do Evangelho que apresentei. Se não, tudo bem. Talvez ela se torne uma pessoa mais aberta no futuro. Pelo menos você plantou as sementes para conversas futuras. A história pessoal é um instrumento que o apóstolo Paulo usou 3 vezes em Atos. Eu também fiz uso dela várias vezes. E incentivo você a pensar um pouco em como comunicar sua história da melhor maneira. Escreva e pratique, não com o propósito de memorizar e recitar palavra por palavra, mas para se sentir confortável com o básico que você deseja transmitir. Não torne sua história longa ou complicada. Apenas saliente os pontos altos da atuação de Deus em sua vida de uma maneira que seja relevante para seus amigos. Então conte sua história e observe Deus trabalhar por meio dela. Dica de comunicação. Para encerrar este capítulo, apresento algumas dicas gerais que podem tornar uma apresentação mais eficaz, qualquer que seja o ângulo escolhido. Não faça um discurso. As pessoas querem conversar com você, não ouvir o tempo inteiro. Às vezes, quando há a oportunidade de falar sobre nossa fé, ficamos empolgados e expelimos um monólogo de tudo o que achamos que os outros precisam ouvir. Agora que você já conhece o perigo disso, faça o possível para evitá-lo. A melhor maneira de evitar a entrada do modo de discurso é fazer perguntas primeiro e ouvir com atenção as respostas. Então, quando for sua vez de falar, observe se a outra pessoa está acompanhando. Se parecer confusa, pare e pergunte
se o que você está dizendo faz sentido. Descubra a perspectiva dela na questão. Ao fazer isso, você diminuirá a tensão, mostrará respeito e aprenderá sobre outras crenças e conquistará o direito de expressar mais sobre seus pensamentos. Dívida a mensagem em pequenas doses. Outro problema é dar informações demais de uma só vez. Já foi dito que os cristãos têm dois problemas no que se refere a comunicar sua fé. Começar a parar. Bem, o capítulo anterior tratou de como começar o que quer enfatizar, que às vezes a melhor coisa que você pode fazer é parar. Quando alguém demonstra interesse em sua fé, isso não significa necessariamente que a pessoa quer saber todos os detalhes. No momento inicial, a maioria quer apenas a versão condensada. Com o tempo, porém, a curiosidade pode aumentar, assim como o interesse em assuntos espirituais. Até que isso aconteça, contudo, devemos dizer apenas o suficiente para saciar a sede espiritual da pessoa. Não importa se isso levará 1 minuto ou 1 hora, e então afastar-nos. Isso fará o interessado a saber que é fácil começar e terminar conversas conosco, e ele se sentirá livre para voltar a pedir mais informações. Finalmente, quando você estiver preparado, após orar por oportunidade, chegará o momento. Ouso fazer uma predição. É provável que você não se sinta pronto nem plenamente à altura da tarefa. E eu quase nunca me sinto assim. É nesse momento que você precisa depender da força e da sabedoria do Espírito Santo. Com amor no coração, respire fundo. Olhe a pessoa nos olhos e fale de forma direta e veja para onde Deus o conduzirá. Creio que as pessoas respeitarão você por não ficar fazendo rodeios. Elas estão em busca de algo que faça sentido e querem ouvir alguém que acredite de verdade no que está dizendo. Essa pessoa pode ser você. Pois invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouvirem falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Romanos 10, 14.